Fala galera, só questões de concurso na área. Hoje a gente vai falar sobre o Estatuto do Servidor de São João de Meriti. Então, se você está fazendo um concurso de São João de Meriti, a gente vai fazer uma aula, uma sequência de aulas aí de graça para vocês aqui no YouTube. Se você gostar da aula, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário e clica aqui no sininho para você poder receber as notificações do nosso canal, beleza? Então, no final tem surpresa. Se você ficar até o final, você vai ver a surpresa, tá? Muito obrigado. Fala tchau, neném. Fala tchau, neném. Tchau. Tchau. Fala, galera, concurseriano e concurserianas do meu Brasil. Hoje vamos voltar aqui com a aula 8 do Estatuto do Servidor. Estatuto do Servidor de São João de Meriti. A gente vai falar hoje das licenças para tratamentos de saúde. Na verdade, essa é a primeira parte da licença, né? Vamos falar de outras licenças. Lembrando que tem 50 questões aqui nos comentários, desculpa, aqui na descrição, 50 questões comentadas do Estatuto do Servidor. Se você quiser solicitar, Thiago, já estudei 50, o que é que eu faço? Você solicita mais aqui pra gente, a gente fabrica questões. Então, geralmente quando você vai comprar alguma coisa, você compra algo já pronto. Então você nem sabe o que é que vai vir. Então aqui a gente fabrica tudo certinho, vai fazer a leitura do edital, vai fazer a leitura das provas anteriores e manda para você. Beleza? Então vou deixar aqui já 50 questões, preço super acessível, super tranquilo. Tem nosso e-book grátis também, que você pode ter acesso aqui na descrição, e essa aula em PDF eu vou deixar ela aqui na descrição também, tá? Então vamos começar aqui já falando sobre as licenças para tratamento de saúde. Sem mais delongas, já fiz meu jabá. Vamos lá então, falando aqui do artigo 110. Então essa aula é um pouco mais longa porque a gente já está na reta final aí, já está muito próximo da prova. Então essa aula aqui vai ser um pouco mais concentrada, um pouco mais longa, mas na mesma qualidade de sempre, tá? Artigo 110 ele fala o seguinte, ó: a licença para tratamento de saúde será concedida a pedido ou a ofício. Então, se a pessoa quiser solicitar, ele pode solicitar. Se a administração pública perceber que o funcionário ele não está exercendo bem as atividades por conta de alguma doença, ela pode, por meio de um ofício, dar essa licença para o funcionário, beleza? Parágrafo 1 diz que em qualquer dos casos é indispensável a inspeção médica. Então, tanto na parte, tanto a pedido como de ofício, é indispensável a inspeção médica, beleza? Parágrafo 2, ele diz que, estando o funcionário impossibilitado de locomover-se, a inspeção médica será feita em sua residência. Então, mesmo que o funcionário esteja impossibilitado de ir até o local, a administração pública ela vai liberar um médico da administração pública, e esse médico vai até a casa do funcionário para fazer essa inspeção médica, beleza? Parágrafo 3, o funcionário licenciado para tratamento de saúde não poderá dedicar-se a qualquer atividade remunerada sob pena de ter cassado a licença. Então, por exemplo, se um servidor precisou se afastar por licença médica por causa de uma doença que impede ele de trabalhar, não faz sentido nenhum ele aproveitar esse tempo livre para fazer um outro trabalho e receber 2 salários. Então, se ele fizer isso, a licença dele pode ser cassada. Então não é bom fazer isso, não é legal. Beleza? Parágrafo 4. Sempre que possível, o exame para concessão da licença para tratamento de saúde será feito por médico oficial do município. Então, a administração pública ela vai determinar que o médico oficial do município é que vai fazer esse exame, vai fazer o exame para concessão da licença para tratamento de saúde. Até porque, se fosse qualquer médico, alguém poderia pegar um médico particular e solicitar um atestado, Então, o médico é oficial do município para que não haja fraude, para que não haja irregularidade e para que tudo possa ocorrer na mais paz possível, tá?
Parágrafo 5. O atestado ou laudo passado por médico ou junta particular deverá ser homologado pela Secretaria Municipal da Saúde e Bem-Estar. Essa homologação significa que a Secretaria ela irá verificar se o atestado ou laudo emitido é válido, né? Se ele está de acordo com a legislação vigente. Então é importante a gente ressaltar que essa homologação é necessária apenas em casos que o funcionário ele vai buscar ali a licença para tratamento de saúde. Parágrafo 6. As licenças superiores a 90 dias dependerão de exame do funcionário por junta médica. Então, essa junta ela será composta de 3 médicos designados pela autoridade competente. Eles vão avaliar o estado de saúde do servidor, vai verificar se realmente há necessidade da prorrogação da licença. Essa medida ela visa garantir que o afastamento do servidor seja justificado e a administração ela tem ali o controle rigoroso sobre o uso das licenças médicas. Ok? Vamos seguir aqui então. Artigo 111. Considerado apto em exame médico, o funcionário reassumirá o exercício sob pena de se apurarem como faltas os dias de ausência. Então, ele passou pelo exame médico, foi considerado apto, ele tem que voltar a assumir o cargo. Se ele não assumir o cargo, essas faltas, elas são consideradas ausências. Então, essas ausências aí, se tiver muitas, ele pode ser até demitido, ele pode até perder o cargo. Artigo 113. A licença para tratamento de saúde será concedida com vencimentos integrais e pelo prazo indicado no laudo médico ou atestado. Então, o que quer dizer esse artigo 113? O servidor afastado ele vai receber o salário dele normalmente, né, enquanto estiver em licença para tratamento de saúde, desde que o afastamento seja comprovado por laudo médico ou atestado. Ok? Esse artigo 113 aqui ele é uma redação introduzida, ele fala a mesma coisa com outras palavras. O recebimento integral do vencimento e benefício com valores equivalentes ao cargo, quando o servidor estiver afastado temporariamente do serviço por enfermidade comprovada. Então, basicamente é a mesma coisa. Ok? Aqui falando da licença por motivo de doença ou pessoas da família. Então, o artigo 114, ele fala que o funcionário poderá obter licença por motivo de doença do cônjuge, né, no qual ele não esteja separado, né, dos ascendentes, dos descendentes colaterais, consanguíneos ou afim, até o 2º grau civil, desde que se prove ser indispensável a sua assistência pessoal e esta não possa ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. Então, vamos supor, né, os ascendentes aqui no caso, pais, avós e bisavós. Então, o funcionário poderá obter a licença por motivo de doença de pais, avós e bisavós. Descendentes colaterais são os irmãos, tios, sobrinhos e primos. Tem também os descendentes, né, que são os filhos, netos e bisnetos. Tem os consanguíneos, que são parentes que possuem algum tipo de laço de sangue com o funcionário. Até o 2º grau civil, né? Então, esse afim aqui, consanguíneo ou afim, são considerados... Ele não possui relação de sangue, mas ele possui relação jurídica. Então, sogro, genro, nora. Então, todos esses aí, o funcionário poderá obter essa licença por motivo de doença na família, ok? Parágrafo 1 diz que provar-se a doença mediante inspeção médica realizada na forma prevista desse estatuto. Então, passei aqui. Então, o que o parágrafo 1 diz? Que, em outras palavras, é necessário apresentar um atestado médico, né, para que se comprove a necessidade da licença por motivo de doença do parente. O parágrafo 2, a licença que trata este artigo será concedida com vencimento ou remuneração integral até 3 meses e com 2/3 de vencimento ou remuneração quando esse prazo exceder até 2 anos nos demais casos. Então, ele tira a licença, né, ele vai tirar a licença que trata desse artigo por motivo de doença e com vencimento em remuneração integral, ele vai tirar a licença bonitinho até 3 meses. Tirou a licença para cuidar do pai, por exemplo. Foi lá, cuidou do pai até 3 meses, vai receber integral o salário. Depois de 3 meses, aí ele vai receber 2/3 do vencimento ou remuneração, né? Então, quando esse prazo exceder, né, até 2 anos nos demais casos. Beleza?
Então, o parágrafo 4º, ele está dizendo aqui que será reduzido em 50% a carga horária de trabalho o servidor municipal responsável legal por portador, o servidor municipal responsável legal por portador de necessidades especiais que requer atenção permanente. Então, o servidor, né, que ele, caso o servidor ele seja responsável legal por uma pessoa com deficiência que necessite de atenção contínua, ele vai reduzir em 50% aí a sua jornada de trabalho para poder prestar essa assistência. Então, essa medida, ela é uma proteção aos direitos das pessoas com deficiência e seus cuidadores, garantindo que eles possam conciliar suas atividades profissionais com suas responsabilidades familiares, ok? Então, o artigo 115 ele vai falar da licença gestante. A funcionária será concedida, mediante inspeção médica, licença com vencimento ou remuneração integral, pelo prazo de 4 meses. Então, a funcionária, né, que ficou grávida, ela vai ter aí, mediante inspeção médica, uma licença maternidade, uma licença da gestação, com vencimentos integrais. Ela vai receber 100% do salário pelo prazo de 4 meses. No parágrafo 1, ele vai dizer, esse aqui é o artigo 115, tá? O parágrafo 1 ele vai dizer, salvo prescrição médica em contrário, a licença será concedida a partir do início do 8º mês de gestação. Então, isso significa que a funcionária terá direito a uma licença com vencimento ou remuneração integral, pelo prazo de 4 meses, que serão contados a partir do 8º mês de gestação, caso não haja contraindicação médica para o trabalho. A finalidade dessa licença é proteger a saúde da mãe e do bebê durante o período final da gestação, após o parto, permitindo que a funcionária se recupere e possa cuidar do seu filhote, ok? Então, parágrafo 2, quando houver necessidade de preservar a saúde do recém-nascido, a licença poderá ser prorrogada por mais 4 meses. Então, com o laudo médico, né, se houver uma necessidade de, se a funcionária gestante, né, ela verificar que o recém-nascido ele precisa de uma necessidade especial, aí ela ganha mais 4 meses. Então, ela pode ganhar 4 mais 4, ela pode ganhar até 8 meses aí de licença, ok? Essa prorrogação, ela também vai ser concedida mediante inspeção médica. Valeu? Ok. Parágrafo 3. A funcionária gestante, quando em serviços de natureza braçal, terá direito de ser aproveitada em função compatível com seu estado, a contar do 5º mês de gestação, sem prejuízo do direito à licença que trata esse artigo. Então, vamos supor que ela tem trabalho lá ela carrega muito peso, ela, sei lá, faz alguma, ela constrói, ela carrega, ela descarrega material, alguma coisa ela faz, ela vai ser diminuído, esse trabalho vai ser um trabalho compatível com aquilo que ela está fazendo. Então ela vai ter um esforço menor por conta da gravidez, ela vai ter esse direito. Beleza? Aqui vamos falar da licença para serviço militar, artigo 116. Ao funcionário que for convocado para o serviço militar e outros encargos de segurança nacional, será concedida licença com vencimentos e remuneração integral. Então, nesse caso, ele terá direito a uma licença com vencimentos e remuneração integral, ou seja, ele continuará recebendo seu salário normalmente enquanto estiver cumprindo essas obrigações. Então, ele vai continuar recebendo o salário normalmente enquanto está lá servindo no cargo militar, ok? Parágrafo 1. A licença será concedida mediante comunicação por escrita do funcionário ao chefe da repartição ao serviço, acompanhado do documento oficial que comprova a incorporação. Então, essa licença ela só vai ser concedida mediante a comunicação por escrito do funcionário ao chefe da repartição ou serviço, acompanhado do documento oficial que comprove que ele está lá servindo. Então, ele vai ter que entregar o documento que comprove a incorporação e vai ter que também fazer a comunicação por escrito ao chefe da repartição ou serviço. Dos vencimentos ou remuneração, no parágrafo 2, dos vencimentos ou remuneração, descontar-se-á a importância de que o funcionário percebe na qualidade de incorporado, salvo se optar pela vantagem do serviço militar. Em outras palavras, se o funcionário incorporado receber uma remuneração como militar, essa quantia será descontada do seu salário normal, a menos que ele escolha, né, receber apenas a remuneração militar. Parágrafo 3.
o funcionário desincorporado reassumirá dentro de 30 dias o exercício do seu cargo sob pena de perda dos vencimentos. Se a ausência, aquele prazo, né, se ele tiver ausentado por esse prazo, pode ser também demissão por abandono. Então, ele determina que o funcionário convocado para o serviço militar ou outros encargos de segurança nacional deve retornar para o trabalho no prazo de 30 dias, após a desincorporação. Caso contrário, perderá os direitos e os vencimentos. Se ele se ausentar após esse prazo, será demitido por abandono. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Dá licença à funcionária casada. Então, artigo 118, a funcionária casada com funcionário civil ou militar terá direito à licença sem vencimentos quando o marido for designado para servir, independente da solicitação, em localidade fora dos limites do município. Isso significa que a funcionária terá direito a se ausentar do trabalho sem receber salário, sem receber o vencimento, caso seu marido seja designado para trabalhar em outra cidade ou região fora do município em que trabalha. O parágrafo 1, ele diz que a licença será concedida mediante pedido instruído com documentação oficial que comprove a remoção e vigorará pelo prazo de 2 anos. Então, esse artigo, ele diz que se a funcionária é casada com um funcionário civil ou militar, que é designado para servir em localidade fora do município, ela terá o direito de pedir uma licença sem vencimento. Ela não vai receber. Essa licença deve ser solicitada com a documentação oficial que comprova a remoção do marido e terá validade de 2 anos. Finalizado essa validade, esse prazo, né, que se refere ao parágrafo anterior, persistindo as razões de afastamento, a licença pode ser prorrogada por mais 2 anos. Então ela ganha mais 2 anos de licença, né, justificando, né, persistindo aí as razões do afastamento, ela ganha mais 2 anos no máximo e somente poderá ser renovada após haver decorrido igual prazo do afastamento. No parágrafo 3, ele já diz que decorrido esse prazo total, né, de 4 anos, né, ela usou os 2, depois usou os mais 2, se ela não for reassumir o exercício, ela será demitida por abandono de cargo quando apurado em processo administrativo. Então ela vai passar por um processo administrativo, né, se for transitado o julgado e ela for condenada, ela perde o cargo. Dá licença para tratar de interesses particulares. No artigo 119, o funcionário estável, ou seja, aquele que já passou do estágio probatório, ele poderá ser concedido essa licença, né, sem vencimentos, para tratar de interesses particulares. Então o funcionário estatutário, né, depois de passar pelo processo do estágio probatório, ele poderá pedir essa licença sem vencimentos, ele não vai receber, para tratar de interesses particulares. A licença será negada quando o afastamento do funcionário for inconveniente ao interesse do serviço. Então, o que acontece? Significa que se a administração pública considerar, né, que a ausência do funcionário estável pode prejudicar o funcionamento do serviço, a administração ela veta, ela proíbe essa licença sem vencimentos, né? Ela pode negar. É importante ressaltar que essa decisão ela deve ser justificada baseada em critérios objetivos, né? O funcionário aguardará, aqui no parágrafo 2, né, o funcionário aguardará em exercício a concessão da licença. Então ele vai aguardar trabalhando até que seja concedida a licença para ele. O artigo 120, não será concedido licença ao funcionário nomeado, removido ou transferido antes de assumir o exercício. Então se o funcionário não foi nomeado, não foi removido, não foi transferido, antes de assumir o exercício, não é concedido a licença para ele. Ok? O artigo 121, a licença que trata esta subseção não excede 2 anos e só poderá ser revogada por prazo igual a contar o término da anterior. Então, em outras palavras, se o funcionário tirar uma licença de 1 ano, a administração pública só pode revogar essa licença após 1 ano da sua concessão. Ok? Respira e vamos, respira. Dá licença prêmio aqui, ó. O artigo 123, ele diz que o funcionário terá direito a uma licença prêmio de 6 meses por decênio, ou seja, por 10 anos de efetivo exercício. Se ele passou 10 anos de efetivo exercício, ele tem direito aí a 6 meses de licença prêmio, exclusivamente municipal, desde que não haja sofrido qualquer penalidade administrativa prevista neste estatuto. Ok? Então, o parágrafo 1, ele vai dizer que o período em que o funcionário estiver em gozo da licença prêmio será considerado como efetivo exercício para todos os efeitos
legais. Então, isso significa que, apesar de estar em licença-prêmio, o funcionário ele terá direito aos mesmos benefícios e vantagens como se tivesse em pleno exercício de suas atividades na repartição ao serviço público. Beleza? Parágrafo 2. Não terá direito à licença-prêmio pleiteado o funcionário que, no decênio correspondente, houver. Se ele faltar ao serviço injustificadamente por 10 dias, ele perde, ele não tem direito. Se ele já tiver gozado de alguma licença, né? Se o funcionário tiver gozado de alguma licença-prêmio no decênio correspondente, ele também não terá direito à nova licença-prêmio. Por período superior a 180 dias consecutivos ou não, salvo licença para prestação de serviço militar. Isso significa que se o funcionário já usufruiu de uma licença por mais de 180 dias, sejam consecutivas ou não, exceto em caso de licença para prestação de serviço militar, ele não terá direito à licença-prêmio desse decênio. Isso implica que o tempo de licença por motivo de doença, por exemplo, poderá afetar o direito de licença-prêmio se ultrapassar esse período de 180 dias. Ok? Beleza? Vamos seguir aqui. Por motivo de doença em pessoa de sua família por mais de 60 dias consecutivos ou não. Então, se o funcionário ele tirou uma licença por motivo de doença da sua família por mais de 60 dias, ele também não tem direito à licença-prêmio. Para tratar interesse particular, se ele também já tirou, não tem direito. E por motivo de afastamento do cônjuge do funcionário. Ok? Beleza? Falando um pouco da licença-prêmio ainda, artigo 124. A licença-prêmio poderá ser gozada por inteiro ou parceladamente, dividindo-se neste caso em períodos não inferiores a 30 dias, devendo para esse fim o funcionário, no requerimento em que pedir a licença, fazer expressa menção do número de dias que pretende gozar. Beleza? Aqui estabelece que a licença-prêmio pode ser gozada integralmente ou de forma parcelada, desde que em períodos não inferiores a 30 dias. Para solicitar a licença-prêmio, o funcionário deve indicar o requerimento, o número de dias que pretende tirar essa licença. Parágrafo 1. A concessão da licença-prêmio será processada e formalizada pelo órgão do pessoal, depois de verificado se foram satisfeitos todos os requisitos legalmente exigidos e se a respeito do pedido manifestou favoravelmente quando a oportunidade o chefe imediato do funcionário. Então esse parágrafo ele estabelece que a concessão da licença-prêmio deve ser feita pelo órgão responsável pelo funcionário, após verificar se o funcionário cumpriu todos os requisitos legais para ter direito à licença. Além disso, o chefe imediato do funcionário deve ser consultado e dar a sua opinião favorável ao pedido quando possível. Ok? Beleza? Parágrafo 2. O funcionário, sob pena de indeferimento do pedido, aguardará em exercício a expedição do ato de concessão da licença, a qual deverá ser sempre iniciada dentro de 10 dias do conhecimento oficial do ato concessório. Então, o que isso significa? Que o funcionário ele deve continuar trabalhando normalmente até que o órgão de pessoal formalize a concessão da licença. Além disso, é importante destacar que essa concessão deve ser iniciada dentro de 10 dias após o reconhecimento oficial do ato. Caso contrário, o pedido de licença pode ser indeferido. Ok? Artigo 125. Mediante requerimento, poderá o funcionário desistir em caráter irretratável de gozar a licença-prêmio relativa a um ou todos os decênios a que estiver direito, hipótese em que o tempo de duração da licença será acrescido em dobro, ou ao seu tempo de serviço para todos os efeitos. Então isso significa que esse tempo será contabilizado como se o funcionário tivesse efetivamente trabalhado e poderá ser considerado para efeitos de aposentadoria, por exemplo. É importante ressaltar que a desistência deve ser irretratável, ou seja, o funcionário ele não poderá voltar atrás na decisão de não gozar a licença-prêmio. Artigo 126. À época da aposentadoria, ao funcionário que não haja gozado da licença-prêmio na forma do artigo anterior, se-lhe-á também contado em dobro o período correspondente à fração do decênio. Ou seja, se faltavam 2 anos para completar o decênio e o funcionário se aposentou sem gozar da licença, esses 2 anos serão contados como 4 anos para fins de cálculo de tempo de serviço. Ok? Então aqui
licença para desempenho de mandato eletivo. Então, o artigo 127, o funcionário público municipal investido em mandato eletivo, federal, estadual ou municipal, será considerado licenciado com afastamento do exercício do seu cargo até o término do seu mandato. Então, o funcionário público, ele se elegeu, ele foi eleito, sei lá, vereador, presidente, prefeito. Então, será considerado licenciado, ele vai ser afastado do exercício do cargo até o término do seu mandato. Aí no parágrafo único ele vai dizer que o período do exercício do mandato federal, estadual ou municipal será contado como tempo de serviço apenas para efeito de promoção por antiguidade ou aposentadoria. Isso significa que o período em que o funcionário ele esteve licenciado para exercício do mandato eletivo não será contado para outros fins, como por exemplo para progressão por mérito, para concessão de licença-prêmio, etc. Ok? O artigo 128, funcionário municipal, quando no exercício do mandato do prefeito, afastar-se-á do seu cargo por todo o período do mandato, podendo optar pelo vencimento sem prejuízo da verba da representação. Então, o funcionário municipal, quando ele estiver no exercício do mandato como prefeito, ele vai se afastar do seu cargo lá de funcionário público por todo o período do mandato. Ele vai optar, ele vai escolher a remuneração, né? Ele pode escolher a remuneração que ele tinha lá como trabalhando na administração ou como prefeito. Então, sem prejuízo da verba de representação. Beleza? É isso aí, galera. Hoje a gente finalizou essa aula. Lembrando que se você quiser solicitar, só recapitulando, você pode solicitar aí as questões para a gente poder elaborar. Tem muita gente aí pedindo aqui. Eu estou com o WhatsApp aqui lotado de gente pedindo. Então, se você quiser solicitar não só do Estatuto do Servidor, você pode solicitar de qualquer matéria. Ah, Thiago, estou fazendo para professor 2, quero conhecimento específico, conhecimento legislativo, quero tudo. Aí eu faço aqui, a nossa equipe faz tudo aqui para você, entrega todas as questões comentadas, tudo bonitinho, tudo certinho. Ok? Bons estudos a todos, boa sorte e vamos para cima. Aquele abraço.